Olá, inicia-se aqui mais um X-Play Business. Hoje o nosso assunto vai ser de inovação, falar com um grande brother, um grande amigo que eu conheço há algumas décadas, né? Hoje ele está famoso aqui em Caxias do Sul, merece, porque é uma pessoa nota 10, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Elvio Giani. Seja muito bem-vindo, Elvio. Obrigado, Vergani. Obrigado, Andréia. Obrigado, X-Play TV, pelo convite. É uma alegria e uma honra, né, estar aqui à frente, de fato, da Secretaria e trazer as boas pautas que temos feito aí para Caxias do Sul. Obrigado, Giani. Hoje eu tenho uma ajuda aqui ilustre. Olha só, recebendo ajuda, né? Eu tenho uma estagiária, que é a doutora Andréa. Na realidade, ela é co-host aqui hoje, né? Então, é uma honra nós estarmos recebendo você, doutora, aqui, né? Falando de inovação, você que tanto labuta e defende hoje aqui em cidades inteligentes pelo Inova RS. Nós vamos falar um pouquinho. Você é a nossa líder. Seja bem-vinda, doutora Andréa. Muito obrigada, Fabiano. Obrigada, X-Play Business, fazendo história aí nos negócios, na inovação de Caxias. Muito obrigada. Obrigado, então. Então, já como dizia uma grande amiga, vamos ao que interessa, né? E indo ao que interessa, Giani, vou te chamar de Giani, né? Mas eu, copiando aqui, colando o website da Prefeitura de Caxias do Sul, vejo o nome correto da Secretaria, né? Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Poxa, isso já é muito bacana porque em outras administrações a nomenclatura era diferente, então já demonstra uma evolução. O porquê dessa mudança e o que tem, não só por conta da mudança, mas o que isso traz de novo? Então, quando nós entramos lá enquanto secretário, era desenvolvimento econômico, trabalho, emprego e renda, né? Mas nós começamos a entender e se envolver muito forte junto com o ecossistema de inovação. Vamos fazer benchmark em vários municípios, né? Porto Alegre, Florianópolis em especial, e começamos a entender que de fato Caxias do Sul precisava ter uma secretaria ou uma parte de uma secretaria que se chamasse inovação. Extremamente importante. E por que nós acabamos mudando, então, ela passou a se chamar Desenvolvimento Econômico e Inovação? Porque nós não queremos que isso se perca, né? Tudo que nós estamos fazendo agora, que seja de uma única gestão, ou desse secretário, dessa secretaria, como pontualmente. E sim, nós queremos que todas as boas ações, as leis, né? Falando aqui do Programa Inova Caxias, a primeira lei do município de Caxias do Sul, que fez 133 anos, que diminuiu impostos. Isso é um marco histórico dentro de Caxias do Sul. Que legal, meus parabéns. E foi um desbravar, né? Porque tu imagina, hipoteticamente, como que tu muda tudo isso sem diminuir a arrecadação do município. Então, foi algo extremamente bacana. Então, nós não queremos que as leis que foram propostas, os programas que nós estamos fazendo junto com o ecossistema, que isso se perca, né? Então, o fato de colocar desenvolvimento econômico e inovação com uma diretoria, com uma gerência de inovação, ela vai perpetuar porque está dentro do serviço público. É o servidor que vai tocar. Sensacional. Eu lembro-me de um convite que o então prefeito de Caxias do Sul, Zé Ivo Sartori, o Zé, né, vulgo Zé, fez para que a gente pudesse colaborar lá no município, naquele momento, lá no início dos anos 2000, ele estando prefeito, né? E eu comentava alguma coisa sobre uma secretaria específica em inovação, ciência e tecnologia. Ele disse, Vergani, não vai rolar. Eu disse, então eu vou ser um colaborador, mas a gente precisa caminhar para isso. E Caxias chegou nesse momento. A própria doutora André, eu acho, em alguns bate-papos, ela comentou, poxa, colocar já no nome a finalidade, né, sem desmerecer o trabalho, enfim, eu acho que... como é que tu viu isso, doutora? Nossa, Fabiano, foi uma grande mudança e uma surpresa maravilhosa, porque a gente vê no nome da Secretaria Inovação, é claro, como tu disseste, sem desmerecer, a gente sabe o quanto não se faz nada sozinho, o quanto o trabalho, as equipes são fundamentais para qualquer tipo de projeto, mas a gente já reconhece agora a Secretaria de Caxias do Sul como uma central de governo em inovação, e isso dá um salto, é perceptível. O salto que Caxias do Sul deu em termos de ações em inovação e centralização dessas políticas, isso é muito importante. E olha só, no próprio website que o internauta pode
procurar aí, dá um Google, escreve aí Secretaria de Desenvolvimento ou escreve o nome do Elvio agora, que ele está bem famoso. Já aparece aqui o link e aqui diz aqui a estrutura, ó, a estrutura da secretaria. O gabinete secretário, desenvolvimento econômico, geração de trabalho, emprego e renda, ciência, tecnologia e inovação, ou seja, ninguém perdeu espaço. Aqui tem o regimento interno, para o internauta poder acessar, qualquer caxiense pode acessar. Isso é muito legal, né? Muito, muito. Essa transparência, né, na comunicação com o cidadão, porque em tempos, né, de cidades inteligentes, e a gente vai explorar um pouquinho isso com o secretário, aproveitando aí a oportunidade, né, da presença dele, a gente não pode perder de vista o ser humano como centro de tudo que a gente faz, né? Tu está aqui fazendo essa comunicação, esse trabalho em função... E tu sabe, André, que nesta pegada aí de a gente alterar o nome aí, é porque também a gente percebeu que o ecossistema já estava acontecendo, mas talvez com pouco precisava uma certa organização. E eu tenho dito que o poder público ele tem poucas coisas para se fazer, para se envolver. Mas uma delas é uma particularidade do poder público, ele está no chapéu para unir. Ela é a cola que une todas as entidades e instituições. Então, secretário, eu vou pegar aqui o gancho, porque é o seguinte, essa era uma das perguntas, né? E você já começou, mas que bom, que ótimo, muito obrigado. Porque é um governo, né? 2021, 22, 23, 24, tem muito trabalho ainda pela frente. Uma vez eu tomei uma mijada do Sartori 6 meses antes. Como é que vai ser? Cara, primeiro tem que terminar esse governo, calma. Então, temos 1 ano e meio ainda pela frente aqui, né, secretário? Mas lá em 2021, início de caminhada, quando o seu nome foi anunciado, a gente se conhece muito da iniciativa privada, você é um empreendedor aqui de Caxias do Sul, bem respeitado, né? Eu disse, poxa, que legal, né? Porque eu defendo muito que os trabalhos no executivo, que o profissional tenha, no mínimo, espírito empreendedor. E se for empreendedor, então maravilhoso, que é o caso do Elvio. E aí ele já começa a fazer uma governança do ecossistema de inovação, preparando todo um mindset. Imagina o desafio, e eu queria que tu contasse um pouquinho dessa história, porque o setor privado com o setor público tem muitas diferenças, principalmente as velocidades. Como é que está sendo isso, né? Na minha opinião, como a doutora Andrea falou há alguns minutos atrás, tu conseguiu já criar o ecossistema. Quando eu fui convidado pelo prefeito Adilói para Vice-Paula participar e ir de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que não preciso nem contar aqui o que representa isso para Caxias do Sul, o que Caxias do Sul representa a nível de Brasil, todo esse empreendedorismo, que cada 6 pessoas, um tem um CNPJ, que nós temos mais de 85 mil CNPJs em Caxias do Sul, mas que 92% são de pequenos empreendedores. Então eu trago na veia o empreendedorismo, o DNA do empreendedorismo, mas do pequeno empreendedor, que é aquele que por vezes tem que comprar, pagar, entregar, fabricar dinheiro sem ter o dinheiro, né? Então, a minha ida para a secretaria, eu sempre disse, eu não vou lá para ser um passante, né? Vai mudar a minha vida enquanto empreendedor, minha vida familiar também, a dinâmica do dia a dia, porque é difícil tu desvincular, eu vou fazer 2 ou 3 coisas e ser secretário. Não, tu não consegue. Não tem como, né? Tu tem que focar. Bom, então, diante disso, eu reuni eu lembro até das primeiras falas com a minha equipe, disse, eu venho aqui para colocar a nossa secretaria como protagonista. Esse era o meu propósito maior. A doutora André adora essa palavra. Então... Depois eu te conto. e pela importância que tem uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? E eu acho que nós somos felizes nesse sentido, de eu entender os dramas, as dificuldades e as necessidades do pequeno empreendedor, né? E fomentar isso, estimular para que ele, de fato, nós tenhamos aqui um ambiente favorável para o empreendedorismo. Esta é a missão maior. Porque quando tu estimula, quando tu cria esse ambiente favorável, o empreendedor ele toca sozinho. E eu tenho escutado por vezes as pessoas dizer, o poder público não atrapalhando já está bom. Eu não gosto muito. Eu acho assim que o poder público ele tem que participar, né? Ele tem que estar junto para fazer as políticas públicas adequadas, de acordo com a necessidade que a comunidade tem. Então, ele tem que estar junto para aprender, para fazer, porque leis, quem que faz a lei? O único lugar que tem, nós não temos 2 prefeituras, então é dentro da prefeitura, e no desenvolvimento econômico é a nossa secretaria. Então eu tenho que estar lá, compartilhando, conhecendo, e a lei de inovação teve essa prerrogativa. Talvez foi uma das leis que mais tramitou em todas as entidades, instituições e pessoas físicas, enfim, todo mundo pôde participar. E nós estamos entregando ela de uma forma exemplar. E quando tu desburocratiza, destrava isso, né?
poxa, tu começa a ter um olhar diferente, o empreendedor começa a ter um olhar diferente. Mas eu vejo que dentro da administração pública tu tem que ter algumas habilidades, umas que a gente já traz, outras que tu aprende, né? Mas eu vejo lá, tu tem que ter um pouco de conhecimento técnico, sim, não precisa ser totalmente especialista, mas tu tem que ter um conhecimento técnico e os especialistas vêm trabalhar contigo, né? Para que daí dão conta, né? Então, tu tem que destravar, tem que ter o conhecimento técnico, tem que ter uma articulação política para saber o momento que tu vai colocar e uma boa liderança para tocar tudo isso. Cara, foi muito bacana ter falado isso, porque eu falo aqui, quando o seu nome foi anunciado, e aí, claro, obrigatoriamente, os primeiros meses as pessoas ficam observando, será como vai ser o Gianni agora nessa área pública, né? Um cara que sempre labutou muito na área privada. Claro que a gente acompanhou alguns anos que antecederam esses, você já se movimentando também além do privado no público, e lança então um ecossistema, André, né? Em Caxias, com a consolidação do Inova Caxias, a lei municipal que ele já falou, mas o papel da questão humana, né, doutora? Você que está muito forte aí nas cidades inteligentes, porque eu acho que vai ser tudo robô agora, não tem mais necessidade de pessoas, os cidadãos, e a nossa vice-prefeita é uma amante, né, da questão de humanização, né? Ela vem dessa área. Nós temos... Pensar em cidades inteligentes é pensar na experiência do ser humano com a sua cidade. Que tipo de relacionamento o ser humano está tendo com a sua cidade? E o secretário, pelo que eu percebo dos programas, existe essa preocupação, esse interesse em fazer programas que cheguem nas pessoas, que cheguem nos pequenos. Essa mentalidade do pequeno, na inovação, a gente está falando de startups, né? E a gente sabe, e vamos explorar mais profundamente com o secretário, o que tem sido feito por Caxias do Sul em prol das startups e em prol dos seus cidadãos, em termos de capacitação e melhoria desse relacionamento do cidadão com o seu município. Muito bem, eu tenho focado e pregado dentro da nossa secretaria duas coisas. Primeiro, nós não atendemos contribuinte, nós atendemos cliente lá. Por que a gente mudou isso? E isso é perceptível. Porque o cliente, quando tu atende, tu dá bom dia, tu aprende a dar bom dia, boa tarde, muito obrigado, que posso te ajudar. Tu resolve o problema dele. E se tu não resolver, tu dá o melhor direcionamento. Não deixa ele batendo perna para tudo quanto é lugar. E isto, todos os servidores da nossa secretaria têm essa postura. Isso já é uma mudança de mindset, hein? Muito. Claro, parabéns. Tem que mudar, às vezes, algumas pessoas. Mas, enfim, hoje a secretaria ela atende cliente. Ela não atende mais contribuinte, que é uma mudança muito grande. O resultado disso que eu vejo é que antes, nos quinais, que as atividades econômicas de baixo risco, nós demorávamos em torno de 90 dias para liberar um alvará. Ou seja, o marido, a mulher, o filho lá quer colocar uma loja de roupas, lá de calçados, enfim, ele tem risco nenhum. Está com o aluguel já rodando, a mercadoria pronta para vender, a nota fiscal pronta para tirar, mas ele não pode porque a fiscalização não deu tempo, travou, tem muito serviço para ir e não vai. Tu imagina o lado do empreendedor aqui, sedento para faturar. Nós demoramos 90 dias. Com a Lei da Liberdade Econômica, nós hoje, e junto com a parceria do Governo do Estado, do Tudo Fácil Empresas, qualquer CNPJ de baixo risco abre em até 10 minutos. Nossa. 10 minutos. Olha só. Então, é uma mudança de cultura e de desempoderamento também da fiscalização e de presunção de boa-fé. O pessoal começa... mas eles podem fazer isso, podem fazer aquilo, mas quanto é um monte? Quanto é um monte? 3%. Bom, tu vai condenar 97% do empreendedorismo por causa de 3%. 3%, por isso que existe presídio, né? Não trata exceção. Claro. E isso é uma mudança de cultura bem importante dentro do serviço público, porque o fiscal, o que ele vai fazer? Ele não vai mais cuidar o pequeno, que pouco representa em termos de punição. Ele vai cuidar o grande. Mas isso, além da cultura, do mindset, né, é olhar os números. Né? E quando tu vê ali 3%, poxa, então não vamos tratar exceção, né? Eu não trabalho, a nossa secretaria tem o objetivo e metas todo mês para cumprir, para entregar. Eu até trouxe aqui os dados. Tá. Religiosamente, fechamento de todo mês. Todos os programas nossos têm um servidor que é responsável por aquele programa, ele toma conta e ele toca. Porque senão fica muito fácil. O secretário que quis, o secretário que me mandou, não tem isso.
Cada um assume o seu programa e faz as suas entregas. Maravilha. Vou agora para uma outra pauta aqui, um outro item da nossa pauta, tá? Que são as startups, né? Então, o mundo todo, globalmente, nos últimos 3, 5, 10 anos, né? Não sei se tanto assim, só falam de startups. E com a tua chegada aí, pouco, né, se falava sobre startups. E quando eu leio, né? O município de Caxias terá um programa para desenvolvimento de startups. Isso aí é verdade mesmo? Teria e tem. É tão verdade que já estamos na segunda turma. Né? Aê! Conta para nós aí, secretário. Pois então, dentro da lei de inovação, nós criamos vários... A lei permitiu vários programas, né? E nós somos muito felizes quando a gente... e hoje a lei de inovação está contemplada e ela é, eu diria assim, que uma das melhores leis. A doutora pode me auxiliar em termos de lei de inovação atualizada, de acordo com o marco legal. Ela acaba sendo um case para outros municípios também. Né? Eu tenho dito para o pessoal, só troca o nome do município, né? Quando fizer o copia e cola. Né? Mas mais que uma lei, quando tu executa, quando tu entrega ela, é a execução da lei. Porque, de fato, tu pega, eu quero fazer uma lei de inovação, tu copia e cola, aprova e tá tudo certo. Mas a dinâmica de tu pôr em prática os programas, aí que é o desafio. É o como fazer, né? Quando tu faz uma lei, tu diz o que é a lei. O decreto diz como tu vai fazer. E como tu vai fazer, tem que ter essa habilidade, entre outras secretarias... Conectar os pontos. Isso aí. E que isso não é pouco, e não é fácil. Não é. Então, lá existia o Startup Caxias. Nós criamos um programa GovLab, que ele traz a primeira contratação, que nós estamos trabalhando no edital do Alô Caxias, que é a primeira contratação não mais pelo menor preço, e sim pela melhor solução apresentada. Está tramitando. Né? Vai ser um golaço que poucos municípios do Brasil contrataram dessa modalidade. E o governo federal tem estimulado que isso aconteça, porque é um sonho de consumo do gestor público, do prefeito, né? Porque tu tem que contratar hoje pelo menor preço, mas não é normalmente a melhor solução. Então, as POCs, que é as provas de conceito, já tem decreto assinado autorizando qualquer lugar, qualquer startup que queira vir em Caxias do Sul testar a sua tecnologia, validar o seu processo, o poder público já tem essa autorização. Secretário, eu vou pedir aqui um pouco de ajuda à doutora Andréa. Né? Eu lembro-me de uma aulinha que você me deu sobre uma lei complementar federal das startups. Isso já faz uns 3, 4 anos atrás já. Mas eu vejo uma habilidade também do secretário em conectar o que já está pronto, né? Sem estar reinventando a roda. Ele falou há pouco ali do Ctrl-C, Ctrl-V, copiar e colar. Claro que a lei de inovação tem as digitais de Caxias, aqui em Caxias, que outros podem copiar. Mas tudo que está sendo feito em Brasília, ou boa parte do que está sendo feito lá, ou boa parte do que está sendo feito aqui no Estado, eu vejo que essa secretaria, que esse secretário está muito conectado e dizer, cara, como eu posso me conectar nisso, como eu posso integrar para não ter que reinventar a roda? Você visualiza dessa forma também, doutora? Com certeza, Fabiana. Até eu ia comentar, eu ouvia um especialista falando de mindset esses dias e ele falava que a evolução do mindset é o mind flow, né? Ou seja, vai para o além de você ter um padrão de mentalidade moderno, inovador, criativo, mas você ter uma mente aberta ao que também vai acontecendo. E me parece que esse tem sido o perfil do secretário e, portanto, da secretaria, de estar aberto e entender que não é necessário fazer tudo do zero, mas que sim essas conexões, até porque nas cidades inteligentes, de modo geral, um dos grandes desafios é que os problemas acontecem na cidade, mas nem sempre a ferramenta jurídica disponível é a da cidade. Ela pode ser estadual ou ela pode ser federal. Então, se não houver essa compreensão de que é preciso fazer as conexões adequadas, as coisas podem ficar travadas e não acontecerem. Então, me parece que um pouco é isso, né? Eu tenho aprendido muito e me colocado, de fato, à disposição, porque quando nós fomos para Portugal, lá no Web Summit, me chamou muito a atenção no reitor lá, que nós fomos visitar no Parque Tecnológico, diz que todo mundo fala, somos do tamanho dos nossos sonhos, né? Mas se tu não executar, tu
acaba sendo só um sonho. Então ele disse, não, nós somos do tamanho dos nossos conhecimentos. Quando tu tem o conhecimento, tu executa teu sonho. Então eu me permito a ir aprender, me colocar na vulnerabilidade para que tenha essa compreensão. E o olhar que a gente tem tido, e eu aprendi muito isto, que toda política pública que tu fizer não é para ti. É para olhar sempre no cidadão. É ele que tu tem que brigar, que tu tem que fazer a melhor entrega. Então não adianta a gente jogar confete para nós mesmos que não faz sucesso nenhum. Tudo que tu for fazer enquanto poder público, e o poder público tem isto, né? Tudo que tu assina lá, a gente assina para o tamanho de Caxias do Sul, né? Então, seja de bem e não tão bem. Então, é importante ter, de fato, pessoas abertas para que façam as melhores políticas públicas, mas que pensam lá na ponta, lá no cidadão, de fato, entendendo as dificuldades e as necessidades deles. E do Startup Caxias, né? Porque eu não respondi objetivamente, nós estamos na 2ª turma, é transformador. Nós temos um empreendedorismo tradicional, que é indústria, comércio e serviços, mas nós estamos trazendo o empreendedorismo inovador, que é o modelo de startups. Então, tem vários programas acontecendo. O nosso, dentro do Poder Público, é o Startup Caxias. Nós formamos já a 1ª turma, onde 12 ou 13 projetos foram apresentados. Eu estive no primeiro, no meio e no final. As pessoas não são as mesmas. Porque eles entram lá e dizem, eu não sei muito bem, mas eu tenho um sonho, uma ideia. Tudo bem, então agora vamos colocar na prática esse teu sonho. Então nós temos uma turma que já rodou, uma que está rodando, e agora em parceria do Hélice nós vamos para a aceleração. Então a pré-aceleração, 2 turmas, e agora a aceleração, começa agora o próximo mês, que é de fato ter CNPJ e começar a tirar nota fiscal. Que legal. Então, a gente visualiza ao internauta aqui os movimentos de outros labs em Caxias do Sul. A gente pode citar o Instituto Hélice, o Conexo, o Trinopolo, a Associação das Empresas de Tecnologia, a próprias empresas como o Sicredi impulsionando muito isso, né? E ter a sacada de conectar essas pontas é fundamental, né? Porque eu costumo dizer, André, que você, quando começa ali uma startup, tu tem que incubar uma ideia, né? E eu brinco, Giane, que é como se tem um ovo, que é a ideia, né? Aquele ovo tem que eclodir, aí tu tem que deixar ele quentinho, botar ele numa incubadora, né? Que é o que a prefeitura é um dos atores que está ajudando, né? Que essas ideias saiam do papel e vão para a vida real, né? E aí quando eclode, tu vê aquele pintinho, mas será que é um pinto? Será que é um pato? Porque pato não caminha direito, não voa direito, não nada. E aí tu tem que já colocar ali no próximo nível, que é justamente as aceleradoras. Mas aqui eu estou usando essa metáfora para dizer o seguinte, é como se fosse uma esteira fabril e tu tem que estar acompanhando esse empreendedor no campo das ideias e depois ali na aceleração. Que bacana ver, né? Que essa galera está conversando, né? Lá atrás eu não via isso, me incomodava muito. Claro que a gente tem que melhorar muita coisa, é normal, somos seres humanos, mas isso já está ocorrendo, né, doutora? Sim, a gente percebe no mercado, o diálogo ele é muito mais coeso, ele tem muito mais uma linha, né? Porque justamente a gente tem o governo municipal nos auxiliando nisso, né? Nos dando uma direção, sendo uma ponte para essas coisas. E se tu me permite, Fabiano, claro, nessa linha da ponte, né? Eu gostaria de ouvir do secretário como tem sido... fazer esse trabalho de inovação, falar aqui principalmente de inovação, dentro de uma estrutura que tem as suas convicções, as suas raízes, o seu tradicionalismo, a sua estrutura, que é muito importante, a gente sabe o quanto é, mas como tem sido trazer o novo, né? E não se tornar uma ilha, e sim uma ponte. Tu quer que eu fale dos bastidores, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho, tá bom. Não tem problema. É um desafio. De fato, não é uma dinâmica tão simples, né? Afinal de contas, a prefeitura é se colocar como se fosse uma empresa de 133 anos, né? Não que tenha pessoas de 133 anos, mas tem
culturas, né? Tem movimentos, enfim. É um local também extremamente político, porque a gente está dentro da política, né? Então, talvez o desafio seja um pouco maior. Mas eu vejo assim que no início era 1 ou 2 sonhadores, né? Querendo desbravar alguma coisa, sendo pouco entendidos e pouco ouvidos, né? Mas eu tenho dito dentro do governo, e hoje é pauta do prefeito, inclusive a inovação, quando tu é gestor, em geral as pessoas saem de casa, elas olham para cima a lâmpada, para baixo o buraco, para um lado o lixo, para o outro lado o mato, né? Se tu resolveu isso aí, um pouco da saúde, da educação e da segurança, é um bom governo. Tá, mas o que vai te diferenciar em uma gestão em relação a outra? Aí entra a inovação. Porque a inovação ela é estratégica. Isto que dá o diferencial, isso que faz o transformador para chegar numa cidade inteligente. Então, a inovação ela tem toda esta outra pegada. Bom, agora então, convencido os meus, precisamos abrir as portas e ir para a prefeitura. Então, nós estamos num movimento que eu tenho dito que é descobrir os 20% daqueles que não querem contribuir, que não querem mudar. E não foca neles. Tira eles da jogada e foca naqueles 20% que querem contribuir, que serão o processo multiplicador. Mais um, mais outro, mais outro. Quando tu vê, nós estamos com 80% das pessoas, que aí acontece o 20-80, né? Nós teremos lá os 80% que serão os discípulos da inovação, mudando pequenas ações dentro das suas secretarias, mas que interferem muito lá no cidadão. E aí vem a desburocratização, o destravar, porque antes das leis e dos processos que travam, é a cultura das pessoas. E isso eu tenho visto muito de perto, estando lá, que de fato, quando tu chega na frente de uma pessoa que tem essa pegada e se permite inovar, o trâmite é muito mais rápido, né? Quando tu não tem isso, veja bem, vamos ver, e tu não avança, né? Então, acho que é entender quem são as pessoas que podem estar junto contigo. E nós tivemos um belo exemplo agora, sexta passada, 30 servidores apresentaram 5 soluções dentro das suas secretarias, meio ambiente e urbanismo, eles dando a ideia. Nossa, cara, que legal eles isso. dando a ideia. Muito bom. E nós fomos lá, enquanto banca, né? Pausa. vou aproveitar essa aqui. Não, porque assim, com todo respeito aos servidores públicos, minha mãe é servidora pública aposentada, minha irmã se aposentou agora também este ano, né? Um abraço para a Leda e para a Flávia Vergani. Mas os servidores, eles têm que também crescer juntos, né? Tem que engajar. Eu entendi que tu tá no jogo, não tá no jogo, vida que segue, né? Mas fazê-los, eles serem o protagonista, já que foi a palavra que você utilizou, né? Para que eles se sintam pertencentes, né? Que sacada, cara. Parabéns. Fazê-los apresentar, né, soluções inovadoras. E eu tenho dito que agora a concretização, materialização disso é o município ter um laboratório de inovação para o servidor público. Porque quando a gente faz alguns movimentos e levá-los na Conexo, na Tecnux, na FSG, que também tem um espaço, na Unifitec, que também tem um espaço de inovação, tu começa a perceber assim, tem algum outro mundo que eu não sabia que existia, né? E quando tu te pertence, quando tu dá esse pertencimento, essa possibilidade, eles voltam literalmente diferentes. Nossa. Muito diferentes. Então, nós temos um dever dentro da administração pública, porque eu sou passante, né? Eu não sou servidor público de carreira, né? Eu estou lá enquanto servidor, enquanto secretário. Então, nós temos algumas ações pontuais, que poderá ser que amanhã eu não esteja mais por lá. Mas quem está lá, que entra num concurso, que fica lá 25, 30 anos... Poxa, tu tem que ter um prazer de chegar em casa e dizer para tua família, eu fiz isso acontecer. E eu estou devolvendo isso para a sociedade. Uma coisa que me incomodava muito, né, a zona de conforto de muitos profissionais, inclusive na iniciativa privada, né, mas claro, estamos falando aqui da coisa pública, né, é que, poxa, no momento que tu estuda tanto para se tornar um servidor público, tu não vai ali para fazer mais do mesmo, né? Então, isso é importante que novos entrantes ou até aqueles que estejam ali se deem conta disso, pois o cidadão aqui fora, ele já está muito mais crítico do que no passado, até porque a gente tem tudo aqui na palma da mão, né? Eu tenho a oportunidade de estar lá pelos Estados Unidos e numa ocasião, num assunto bem sensível de um sócio meu lá em Miami,
tributário, ele tinha errado as DARFs ali, de preenchimento de DARF. Ele foi lá, eu acompanhei, o cara muito preocupado, porque se é no Brasil tu vai receber 300 multas, não sei o quê. A mulher, né, que nos atendeu, fez análise junto com ele dos últimos 3 meses, ela pegou 3 DARF, olha, tu preenche uma, eu preencho outra, quem for mais rápido preenche a outra. E ele, tá, e quanto é que é a multa? Não, que multa? Enfim, algumas coisas assim, muito engajada. E ela disse, meu querido, eu tô aqui para te servir. Servidor é para servir o cidadão como você, gerador de riqueza e tributos para que eu esteja aqui, né? Porque a gente não pode inverter os papéis. Então, muito bacana essa galera, né, vindo junto, né, e bacana, secretário. Eu vou avançando aqui porque agora Caxias faz parte do ranking global de startups. Poxa, quando eu li isso na mídia, né? Aliás, né? Aqui o verganês, o jeito verganês, gringuês, né? De dar um puxão de orelha a nós aqui, caxienses, né? Enfim, como vocês me ouvem dizer, a gente tem que se honrar de ser caxiense, sermos gaúchos, sermos brasileiros, com todos os desafios, a gente não pode falar mal de nós mesmos. Então, caxienses, nós temos agora esse selo, pois nós entramos no ranking global de startups. A gente tem que dizer isso para todo mundo, né? Parabéns, secretário. Conta um pouco para nós sobre isso. Não é pouca coisa. Não é. Isso global. É muito grandioso, porque o que acontece? Nós nunca estivemos em ranking nenhum global. E são elencados somente 1.000 cidades do mundo. E o mundo tem entre 36 a 38 mil cidades, 1.000 municípios, 36 a 38 mil municípios. E são avaliados somente 1.000. Mas não é porque Caxias quer entrar no ranking lá, eu quero estar no 1.000, não. Tu tem que provar e mostrar ao que tu tem, enquanto legislação, enquanto ambiente inovador, enquanto ecossistema como um todo. E, de fato, numa dessas viagens que a gente fez, junto com o pessoal da Tech Road, foi nos apresentado, então, Startup Blink, é uma startup israelense que faz este ranking mundial. Entendi. E por indicadores e isso etc. aí, por inteligência artificial. Eles nos entrevistaram, nós fomos colocando tudo o que nós tínhamos, né, de veracidade e de comprovações, e por inteligência artificial, então, nós somos ranqueados. A nível de Brasil, somos o 11º a nível de Brasil em ecossistema de startups, o 21º da América Latina e o 553 a nível do mundo, no primeiro ranqueamento. Pode repetir, por favor? 11º do Brasil, 21º da América do Sul e 553, 553. Do mundo, isso. O que significa isso, né? Tá, mas é só um ranking. Bom, primeiro, se tu tá num ranking é porque tu é bom. Não é porque tu é mais ou menos e nem tu é ruim, senão tu não estaria entre as 1.000. Aqui um número, tá? O Brasil tem 5.568 municípios. Eu sei porque eu pesquisei há 2 semanas atrás. Eu dizia 5.571, agora tem 5.568. Destes, nós somos o 11º. Meu Deus! Caxias do Sul. E o 21º da América do Sul. Então, o que acontece? O dinheiro internacional, o investidor internacional, ele não fica sabendo, procurando assim, onde é que eu quero saber quem é Caxias do Sul? Eles nem sabem que nós somos, nem nos conhecem. O único lugar do Brasil que o investidor conhece é São Paulo. Primeira conversa. São Paulo, eles vão lá, param lá e o cheque nunca vem para cá. Nunca viria para cá, né? A partir do momento que nós começamos a participar da Tech Road, que envolve Caxias, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Joinville, nós estamos falando da região sul. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Inteligente. Opa, já melhorou o ranking, já ficamos um pouquinho maior, inclusive, que São Paulo, nos números, né? Mas isso não basta. Então, este ranking aí, quando o investidor internacional ele quiser colocar, ele não vai mais ficar procurando qualquer um, ele vai neste ranking. E Caxias do Sul, pela primeira vez, está no ranking. Teve digitais também da UX no levantamento desses indicadores, aquele trabalho que o Mob Caxias desenvolveu junto com vocês? Sim, na verdade, Caxias do Sul ficou entre a 6ª cidade mais inovadora do Brasil. Esse é um outro ponto. É outro ranking. Este internacional é o melhor ecossistema de startups do mundo. Caxias do Sul hoje tem em torno de 50 startups oficializadas, né? E por isso que nós temos que fomentar ainda mais. Claro. Nós temos uma lei propositiva, temos programas propositivos, que é o empreendedorismo inovador. O jovem, por vezes, não quer mais o modelo tradicional da indústria, comércio e serviço, ele quer empreender de outra forma. Então, aí que entra o Startup Caxias,
e que dá essa prerrogativa de nós estarmos hoje, né, de uma maneira extremamente diferenciada e sendo colocados Caxias do Sul a nível do mundo. Secretário, você comentou há pouco sobre uma das cidades mais inovadoras do Brasil. Já aproveita aqui, já que estávamos falando de ranking global de startups, também nos nivela em relação a isso. Sim, então Caxias do Sul foi considerada a cidade mais inovadora do Rio Grande do Sul. Isso é importante as pessoas saberem. Mais inovadora do Rio Grande do Sul e a sexta mais inovadora do Brasil. Ou seja, nós estamos na frente aí de talvez mais de 20 capitais do Brasil em termos de inovação. Por que essa prerrogativa é uma das principais? Nós temos uma indústria altamente inovadora, tecnológica, que é bem importante, né? O poder público fazendo a parte dele, trazendo a legalidade e a confiabilidade para o empreendedorismo, esse ambiente favorável através da legislação, trazendo o programa Inova Caxias, que foi o primeiro programa que reduziu impostos em 50% para as empresas de base tecnológica e para os projetos inovadores. Nós tivemos o primeiro projeto que foi beneficiado aqui em Caxias do Sul. Importante dizer que ele não faria esse projeto em Caxias do Sul se nós não tivéssemos essa lei. Ele iria para Porto Alegre, São Paulo ou Florianópolis, estava certo, né? Foi de 8 milhões. É uma indústria sendo construída que ninguém enxerga, né? Então, a pegada de inovação, ela tem isso. Tu trazer uma lei favorável, trazer prerrogativas de benefício fiscal, programas do poder público. E uma coisa que eu aprendi, nós estamos aprendendo e executando cada vez mais, eu não falo só pelo poder público, o ecossistema mesmo, é colaboração e trabalhar em parceria. Não tem mais tempo para perder, em tu querer fazer sozinho, e sou eu, vamos tirar e vamos trabalhar juntos. Vou fazer 2 comentários em relação a isso. Nós, representando o Mob Caxias em Brasília, uns 3 meses atrás, semana passada, a gente pôde observar o prefeito por lá, o Mob novamente por lá, com senadores, deputados, enfim. E nós estávamos lá num bloco muito grande da Serra toda, né? Fomos recebidos pelo vice-presidente. Ele disse, poxa, que legal, nunca recebi uma comitiva como esta. Nós estávamos em 20 e poucos caras. Isso endossa o que o secretário está dizendo. Ninguém faz nada sozinho, inclusive compondo com outros municípios da Serra, não só Caxias, né? Mas eu me lembro que naquele momento que eu estive lá, eu fui representar a Serra junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação. E uma das primeiras perguntas que me fizeram, Caxias do Sul tem uma lei municipal de inovação? Cara, se eu dissesse não, eles diriam assim, ó, desculpe, mas volta para casa, faz o teminha de casa e volta daqui uns 3 meses, 6 meses, porque isso é básico, né? E sim, temos, pode pegar na internet ali e mostramos. E tinha outros municípios aqui próximos, né, que ainda não tinham tido oportunidade, por isso, por aquilo, enfim, né? Cara, eu não tenho, tranquilo, fica frio aí, a gente segue aqui como Caxias. E depois terminou a reunião, eu disse, galera, peguem e façam Ctrl-C, Ctrl-V, como disse o secretário Gianni, né? Então isso é básico, né? E isso saiu aqui nessa administração, né? E também tem que aqui fazer um agradecimento ao ecossistema que nos auxiliou, né, para que isso acontecesse. Porque o poder público sozinho não teria compreensão, entendimento e nem financeiramente para que isso acontecesse, né? Então aqui também tem que dizer que o poder público que fez por uma prerrogativa dele de assinar lá enquanto legislação, mas teve a participação de todos e agora nós temos um dever e um compromisso de secretaria e meu de secretário, pelo meu jeito de ser também, é multiplicar isso para toda a região. Bem nessa tua pegada aí. Doutor André, cidades inteligentes, já que o homem está aqui, o homem chegou... Eu me lembro, aqui também na própria X-Play, o homem está chegando. Então, eu estou brincando porque o Gianni é um queridão, né? E tem essa pegada mesmo do podcast. Mas cidades inteligentes que você está tomando à frente aqui, muito obrigado, representando os caxienses. E é um trabalho não só para Caxias, é para a Serra, é para o Rio Grande do Sul, né? O que se cruza e necessita-se da prefeitura? Como é que está isso? Vamos aproveitar que o homem está aqui, vamos fazer alguma solicitação também, se é que tem. Olha, Fabiano, a gente tem que... É mais fácil pensar o que não se cruza, né? Porque, verdade. Assim, cidades inteligentes, ela dialoga o tempo inteiro com as políticas públicas, e principalmente as políticas públicas municipais. Nesse momento, um dos grandes trabalhos que estão sendo desenvolvidos no âmbito do eixo Cidades Inteligentes é o dos territórios.
Então, a gente identificar, e tivemos até um encontro há uns dias atrás na Conexo, o Poder Público Municipal esteve presente, participou muito ativamente, de justamente identificar as necessidades desse cliente de cada território de Caxias do Sul, porque ela é uma cidade muito diversa. Pode não parecer, mas nós temos realidades extremamente diferentes e culturas diferentes em diversos âmbitos do nosso município. Então, e quando você fala de territórios, você fala de capacitação de pessoas, você fala de transformar o próprio ambiente dessas pessoas, você fala de esporte, fala de inovação, fala de cultura, fala de tecnologia, fala de um monte de coisa. Então, o município certamente é uma mola propulsora para que todos esses projetos de melhoria da nossa cidade possam acontecer. Vou fazer um merchan aqui para os nossos patrocinadores, né? Que não temos nenhum, mas vamos falar que nós estamos aqui na Florência, onde está a X-Play, né? Então, vou fazer uma propaganda para Florência. Quando o Gianni chegou, eu disse, esse aqui é o prédio do grupo da Florência. Eu sou sabedor, né? Então, estão fazendo uma propaganda para Florência, depois vou pegar aqui com o Fred um café, né? Aí eu disse, olha, e o secretário, quem que está mais? Aqui tem a FGV, sim, então mais um patrocinador nosso, os vizinhos aqui da FGV. Eu disse, tem mais um aqui, que é o Paideia, do nosso querido professor Mauro Trojan, ilustre Mauro Trojan, que também é patrocinador aqui do programa, mas o Gianni foi visitá-lo, né? E ali, eu vou dizer aqui para vocês, aqui, né, para os internautas, que o Gianni e o Mauro começaram a trocar. Você fez uma fala ali, secretário. Olha, um agente como a prefeitura que consegue chegar lá nas pontas, nas unidades básicas de saúde, nas escolas municipais, isso a gente pode fazer isso, aquilo. Conta um pouquinho daquilo que é exatamente o que a doutora está dizendo. Um município com muitas diferenças e o município consegue chegar nos tentáculos lá na ponta, né? De fato, né, circulamos aqui, o Mauro foi nosso professor também, né? Queridão, né? Eu tenho encontrado ele em algumas situações e a gente tem conversado. Eu vejo assim que, de fato, quando nós fizermos qualquer coisa, tem que pensar lá no cidadão. Não tem mais jeito. Esse é o foco, inclusive, de cidades inteligentes. E essa fala eu vi lá no último fórum que teve em Curitiba, sobre cidades inteligentes, né? E a pegada de doutora todos... era a nossa palestrante lá, né? Então, em Nova RS, de Vacaria para Curitiba. Não era Lagoa Vermelha? Agora vai gerar um embate. Ou de Bom Jesus. Mas depois é para outro podcast esse. Mas vai lá. A gente tem feito um programa chamado Capacita Caxias, né? Nós entendemos que tem... Caxias do Sul tem aí em torno de mais de 5.000 vagas em aberto de emprego. E, ao mesmo tempo, tem, talvez, Caxias do Sul, mais de 5.000 vagas. Isso dito pelo Conselho Municipal de Trabalho, que envolve os 6 principais sindicatos dos empregados e os 6 principais sindicatos dos empregadores. Nós fizemos um diagnóstico e lá, então, surgiu esta quantidade. E quais seriam as capacitações ou a demanda para tu focar para dar uma empregabilidade mais rápida e eficiente? E aí nós começamos a trabalhar, criamos o programa Capacita Caxias. Estamos fechando os números... não deste mês, de maio agora, né? Nós temos mais de 50 programas, mais de 700 pessoas já certificadas e mais de 1.600 horas. Então, um programa em parceria que a gente tem feito agora um outro movimento, que é o Capacita Caxias Fase 2, indo às comunidades. Nós colocamos indo aos bairros, mas eu prefiro indo às comunidades porque tem mais a percepção de estar mais próximo, né? E aí que é a minha fala, junto com o Mauro, que a gente faça... estar junto. O poder público ele tem esta possibilidade através da saúde, da educação, estar mais próximo ao entendimento do que de fato a comunidade precisa. Porque se tu transformar, né, a tecnologia, colocar a tecnologia como a solução para todos os problemas, talvez tu podendo fazer algo extremamente errado, né? A tecnologia ela não é a ferramenta tecnológica em cima de algo que está muito errado, só vai piorar ainda mais, né? Então, ter esta compreensão da comunidade, do cidadão, eu acho que é um movimento bem legal e que envolve, claro, transformação digital dentro da administração pública. Ela passa por isto para ter uma cidade inteligente, mas que tenha esta conexão muito próxima com o cidadão, com o cliente que seja, né, nessa questão, porque é por ali. Então, sim, porém, o poder público sozinho
Se é que fazia bem feito, eu não sei, né? Minha experiência agora de 3 anos para cá, não é nem questão de sabe fazer ou não sabe fazer, mas sozinho não dá mais para ter. Isso é uma coisa bacana que a gente tem que se encaminhando já para o final, mais 1 ou 2 contribuições, mas tem algumas políticas que não podem ser de um governo, no meu entender, tem que ser de um estado, né? Um estado de grandiosidade, ou tem que ser de Caxias do Sul e não do governo A, da bandeira da cor azul, vermelha, amarela, que não interessa, porque nós somos todos caxienses. E essa do desenvolvimento, a economia, a inovação, eu acredito que tenha que ser de Caxias, né? Então, o que vocês estão fazendo aí, que realmente isso fique para Caxias do Sul, né? Mesmo as pessoas passando, a instituição fique, mas essas políticas públicas, elas devem ficar. Eu acredito que cada vez mais o cidadão está atento a isso, o próprio MOB Caxias, ele consegue ver isso e ajudar bastante aí em auxiliar isso, mas aqui falando um pouco de futuro, né? De futurologia, o que vem por aí, o que tu pode contar para nós aqui, só para nós dois aqui, ninguém vai assistir isso, né? A gente te promete que nós não vamos contar para ninguém, né? E vi também uma coisa nova aí, recente, sobre a Semana Municipal do Jovem Empreendedor, né? Uma coisa bacana, já vou te dar essa barbada, mas tu fala de outro, porque tenho filhos, uma menina de 22 anos, um menino de 18 e muitas dessas crianças ou desses adolescentes, eu vou tomar uma dura hoje, chamei eles de criança, né? Outro dia chamei de criança, quase me botaram para fora de casa. Mas assim, porque eu quero ir para tal lugar, porque eu quero ir para tal país. Cara, nós somos caxienses, vocês nasceram aqui, vocês têm que conhecer aqui. E aí é importante o ente público criar políticas para que esses caras gostem daqui e empreendam aqui, né, Giane? Eu vejo assim, a minha percepção quanto a isto, eu te diria assim, independente aonde eles querem ir para o lugar do mundo, né? Porque por vezes, por melhor que tu fizer aqui, ele vai ir ao mundo, né? Mas que ele volte depois e que encontre isto que eu tô comentando aqui, um lugar bacana, bom para se viver, para se morar, bom para empreender, para conviver, né? Eu acho que é isso que nós estamos trabalhando. Então, esse empreendedorismo inovador passa muito pelo jovem, né? Ele se experimentar também. Esses programas de Startup Caxias, né? Agora nós estamos com um programa também, empreendedorismo no interior. Né? Nosso interior é lindo. Estava ontem no interior. A gente se encanta indo, né? Tu já não está fazendo a chimia esse ano? Quando é que começa? Em fevereiro. A figada. Depois eu te conto essa, doutor. Ele pode contar aí. 7ª edição do figado. E então nós temos que... Hoje eu percebo que também o jovem ele está fazendo um movimento contrário. Um tempo atrás ele vinha para a cidade, largava o campo, porque era aqui que tu ganhava dinheiro, tu tinha uma melhor situação até financeira e de empregabilidade. Hoje não, hoje ele tem ficado no interior. Então, qualidade de vida também, né? Tudo. Né? Lindo o nosso interior. Nossa. E nós estamos trabalhando, então, vamos fazer a primeira edição do empreendedorismo turístico. Né? Nós vamos lá na Terceira Lego, estamos trabalhando já para lançar um programa onde que vai envolver todos, acho que são 35 empreendimentos, pequenos empreendimentos, que já estão trabalhando, outros que têm a pretensão, outros que estão um pouco na dúvida, para falar sobre gestão, sobre negócio mesmo, né? Sim. Então, em apoio com o Senar, com a nossa secretaria, com o turismo, com a agricultura, todo esse bloco de entidades e de outras secretarias para focar no empreendedorismo do interior. Que eu gosto muito, né? Gosto muito. Então, colono, né? Nós somos, né? Somos, a doutora veio de vacaria, né? Tudo bom, né? Miss Gianni. Não, mas já é italiana também. Já está familiarizado. Né? Os fattori aqui já transformaram ela. Então tá bom. E nesta pegada de inovação, está na minha mesa, inclusive, porque nós vamos apresentar um projeto de lei. Vamos ver. Um projeto de lei que vai entrar dentro do programa Inova Caxias, que vai beneficiar outros setores estratégicos do município. Porque no primeiro momento que nós lançamos a lei, e a inovação tem essa pegada boa, né? Porque tu faz hoje e tu te permite amanhã melhorar, incrementar, né? Então, a segunda edição da lei, ela vai englobar outras techs, né? Porque foram os demandados também. Sandbox. Essa é uma, e o sandbox é outro.
já está na minha mão lá. Nós temos A em doutora Caxias... é craque, hein? Então, vai dar uma olhada no que nós estamos propondo. Passou já pelo nosso conselho. Então, nós teremos 5 pontos em Caxias do Sul para testes de novas tecnologias, intitulados, então, Sandbox. E também com a possibilidade dessas novas tecnologias que estarem lá dentro também se beneficiarem com o programa Inova Caxias. Então, nós estamos preparando o Caxias, talvez um pouco adiante daquilo que hoje estamos demandados. Mas esta é a importância, porque quando tiver... A inovação ela é tão rápida, e nessa inovação empreendedora, ela é muito dinâmica. E a gente tem que estar preparado, enquanto gestor público, para trazer esse ambiente favorável. Então, quem quiser empreender em Caxias do Sul, testar uma tecnologia nova, ter um benefício fiscal para um projeto inovador, Caxias do Sul tem. Então, acho que a pegada... Tem um ambiente formado. Tem um ambiente favorável para isso e pronto, formado já. E isto, quando eu digo que a inovação ela é estratégica, é nisso que eu falo. Na prática, porque por vezes a gente... Tá, mas o que é inovação, né? Porque inovação pode ser tudo. E também nós, enquanto secretaria, todo mundo acha que é inovação. Nós focamos, porque senão tu não entrega nada. Tem a inovação empreendedora, né? Tem a inovação social, tem a inovação dentro do serviço público, tem de tudo. Agora, nós focamos hoje em 2 momentos, né? Dentro do município e o empreendedorismo aqui fora. Então, o laboratório de inovação para transformar a mentalidade, mudar a cultura da gestão pública, da administração do servidor. Sim. E aqui fora, gerando empreendedorismo inovador. Né? Interno e externo. E os dois se comunicam. Né? Doutor André, considerações finais aqui. Muito obrigado já da sua participação. Uma honra aqui. Obrigado por ter aceito o nosso desafio aqui de vir aqui se divertir um pouquinho e conhecer o que está sendo feito aí. Imagina, Fabiano, a gratidão é toda minha, a honra é toda minha. Eu sou uma vacariense muito orgulhosa de ser vacariense, mas com muito amor por Caxias do Sul, porque é uma cidade que me acolheu, onde eu fiz a minha família, e é uma cidade que tem na veia a vontade de fazer. Porque, por vezes, a tecnologia e a inovação, ela assusta. Como o secretário comentou, a gente chega nos lugares e diz, nossa, que mundo é esse? Tão diferente, tão novo. E por vezes a gente fica acuado. Mas não, Caxias tem dentro dela, tem no seu DNA essa coragem de conhecer, de mergulhar, de fazer. E o que o secretário está fazendo é um exemplo disso. E a gente fica aí muito, muito feliz e dá os parabéns ao secretário e ao trabalho todo aí da equipe também. Obrigado. Secretário, vou passar a palavra para ti também, se despedir aqui. Foi um privilégio tê-lo aqui. Muito obrigado. Te desejo tudo de bom aí nos próximos meses na sua administração. Conte com a Explay, conte com o Vergani, conte com a doutora André, conte com esses caxienses todos que querem fazer a diferença. Eu costumo dizer que a gente tem que sim estar no presente. Né? O dia a dia é o presente que paga a conta, é o presente que tira as notas fiscais. Mas tem que ter alguém pensando no futuro, e futuro não é custo, né? Levar o secretário para Brasília, levar o secretário para Porto Alegre ou para Curitiba, como ele falou, nós temos que investir nisso, é como nas nossas empresas. Então a gente tem que entender que nós precisamos investir sim em pessoas que olhem para o futuro e nos apontem os caminhos. Eu estou muito feliz com a tua liderança aí enquanto secretário, né? Um grande amigo, um grande empreendedor que eu vejo que está promovendo entregas. Eu sou uma pessoa que respeito muito quem entrega e você está conseguindo fazer isso. Sorte aí, eu tenho certeza que tu leva muita pedrada, muito tiro, faz parte desse jogo aí, conte conosco. Somos bem pagos para isso. Uma excelente piada. Muito bem, eu fico muito feliz e grato por poder, pelas considerações de vocês e por poder fazer minha parte, né, contribuir para uma Caxias que a gente possa fazer, de fato, um lugar melhor para se viver, para melhorar cada vez mais o empreendedorismo, né? Tem grandes desafios, sim, né? Mas, enfim, faz parte do jogo. Dentro do ente político, a gente vai aprendendo também a saber lidar, porque por vezes tu bate de frente, por vezes tu volta, por vezes tu dá a curva, vai de novo. Importante é não desistir, né? A inovação tem muito disso, ela ensina muito a gente compartilhar, a gente ser parceiro, e depois na foto todos nós saímos juntos sem problema algum, né? Então, muito obrigado, Vergani, a doutora André, obrigado, Explay TV.
Eu acho bacana da parte de vocês convidarem para as pautas positivas, porque aonde eu tenho ido, quando nos dão a oportunidade de falar o que está sendo feito, as pessoas se surpreendem mesmo com Caxias do Sul. Então, acho que o poder público, ele entendeu que ele tem que estar junto com a comunidade, estar junto com as entidades, sendo participativos para, de fato, fazer as melhores entregas lá na ponta e de acordo com a necessidade do cidadão. Obrigado, Giane. Esse foi o nosso X-Play Business aqui com o nosso secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, né, e inovação, né? E vou finalizar aqui com uma palavra que ele disse, né? Protagonismo, que a doutora Andréa tanto adora também, né? Caxias precisa ser protagonista, Caxias precisa liderar, precisa auxiliar aqui a nossa Serra Gaúcha, junto com os outros municípios tão importantes como Vacaria, Gramado, Canela, Bento Farroupilha, Flores, todos, e o nosso, claro, Rio Grande do Sul. Obrigado, Giane. Até a próxima. Sucesso, doutora Andréa. Valeu.